Bom, eu fiz um vídeo recentemente afirmando categoricamente que o cristianismo, no período colonial, ou nos primeiros momentos do nosso país, que o cristianismo perseguiu os negros. E muita gente discordou disso. Bom, para quem conhece o meu trabalho, sabe que eu sou um cara sério, que eu só falo uma coisa que eu tenho fundamentação. Se as pessoas não sabem disso, fique sabendo desde então. Não tenho a pretensão nenhuma de ficar propagando ideologia. Só que se eu afirmei isso é porque eu tenho fundamentação para afirmar isso. Veja só, o cristianismo, sim, perseguiu, e não foi pouco não, os negros. O contexto histórico da escravidão e o papel da igreja, só para que vocês compreendam. Durante o período colonial, que fique bem fixado na mente daquelas pessoas que estão me ouvindo agora, tanto no Brasil quanto em outros países da América, não só no Brasil que é a América do Sul, como em outros países da América, o cristianismo europeu, que a gente pode colocar o cristianismo europeu, que era o católico, e depois os protestantes. Veja, os holandeses eram protestantes, os portugueses, católicos e protestantes, e aí a gente vai, franceses e protestantes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Foi uma das principais bases ideológicas da escravidão. Isso aqui é história, meu amigo. Foi uma das principais bases da escravidão. A Igreja Católica, em especial, ela nunca condenou oficialmente a escravidão durante séculos. Pelo contrário, muitos papas, eles emitiram bulas legitimando a captura e a submissão de povos africanos indígenas. Isso aqui é história, certo? Por exemplo, a bula, eu vou citar, as pessoas estão mexendo com a pessoa errada. Eu aqui trago fundamentação. A bula Dum Diversas, que foi feita em 1452, o Papa Nicolau V autorizou o rei de Portugal, Dom Afonso V, presta atenção no que eu estou falando, a conquistar sarracenos, pagãos e outros inimigos de Cristo e reduzi-los, me desculpe aqui, e reduzi-los à escravidão perpétua. Certo? Isso foi, sabe, ordem de quem? Do Papa Nicolau V. Outra bula, quer que eu cite aqui? A bula Romanus Pontifex de 1455, é isso mesmo. Veja, reforçou essa bula a autorização para o comércio de escravos africanos. Outra bula, estou citando aqui, depois vocês pesquisem se eu estou falando alguma mentira. A bula, deixa eu ver se eu me lembro. A bula Intercaetera, é isso mesmo. A bula Intercaetera de 1493 do Papa Alexandre VI, certo? Ele legitimou a colonização das Américas e o domínio cristão sobre os povos latinos. Então, o que eu posso dizer? Essas bulas, a qual eu estou citando aqui, fundamentaram teologicamente o racismo colonial europeu, associando o branco cristão ao civilizado e o negro aos pagãos, aos bárbaros e inferiores. Então, eu estou falando aqui uma situação que é história, entende? Eu não sou uma pessoa leiga, eu sou docente da área. Então, só falo aqui para as pessoas que me acompanham que eu não fico brincando em serviço, eu estudo. Por isso que alguns vídeos, assim, eu começo a refletir, pensar. Por quê? Porque eu leio muita coisa. Tá dando para entender? Então, mas vamos lá. O cristianismo e o racismo estrutural. O racismo moderno surgiu ligado à expansão colonial, ou não, à expansão colonial europeia cristã. O cristianismo foi usado como instrumento ideológico para justificar a hierarquia racial. Quer ver um exemplo prático? A ideia de que os africanos eram descendentes de Cã, por conseguinte, filho de Noé, e, portanto, amaldiçoados a seres servos. Interpretação que foi distorcida de Gênesis capítulo 9, versículo 25 ao 27. E foi usado, inclusive, por um dos pastores das Assembleias que vocês conhecem, o Marco Feliciano, entendeu? Que o vídeo, inclusive, dele está aí rodando nas redes sociais. Então, o racismo moderno, ele surgiu ligado à expansão colonial europeia cristã. E digo mais, a diferença do racismo que aconteceu em nosso país aqui, tá entendendo? Com os de outras localidades foi totalmente mais grotesco aqui no Brasil. Por quê? Porque aqui a questão da escravidão, por exemplo, referindo-se à cor da pele, surgiu por conta de uma interpretação errônea da Bíblia. Porque a escravidão sempre existiu, desde o povo do Oriente Médio e etc. Mas aqui se deu por conta da cor da pele e por conta especificamente de fanatismo religioso. Por conta da interpretação distorcida e errônea da Bíblia. Missionários e teólogos europeus usavam essa narrativa de Gênesis capítulo 9, versículo 25 ao 27. Usavam essas narrativas para afirmar que a escravidão era vontade divina. E uma forma de salvar as almas dos próprios negros através da convenção ao cristianismo. Então, missionários e teólogos europeus, eles usavam essa narrativa de Gênesis, que era uma narrativa distorcida, interpretativa distorcida, para simplesmente dizer que se os negros não se convertessem ao cristianismo, eles continuariam, certo, nessa situação. Assim, o cristianismo da época, o cristianismo da época, eles não apenas tinham preconceito, mas foi parte extremamente ativa da legitimação religiosa da escravidão.
certo? Eu queria dizer isso aqui para as pessoas, porque basicamente é isso de fato que aconteceu ao longo da história. A origem da polícia e seus vínculos com o controle de negros. Como eu já falei em vídeos anteriores e vou reforçar nesse vídeo, no Brasil e nos Estados Unidos, a instituição policial moderna nasceu diretamente ligada ao controle da população negra escravizada. No Brasil, onde a gente está, as primeiras forças policiais foram criadas no século XIX. Pode pesquisar aí, ainda durante o período escravocrata. A Guarda Real da Polícia, que foi em 1809, criada por Dom João VI, tinha como uma das suas funções vigiar e capturar escravos fugitivos. Essa era a função da polícia. Após a abolição de 1888, a polícia continuou exercendo esse papel de repressão dos negros libertos, tratados como suspeitos por natureza por conta da cor da pele, uma herança direta do sistema escravista. Então, por exemplo, eu tenho a oportunidade de ter esse livro, que é de Luiz Antônio Simas, que é um historiador, o historiador Luiz Antônio Simas, e Silvio de Almeida e Clóvis de Moura aponta que a polícia brasileira ela foi criada para proteger a ordem senhorial e não o povo, para proteger os brancos. Seu alvo histórico sempre foram corpos negros e pobres. Nos Estados Unidos, as primeiras forças policiais do Sul nasceram dos Slave Patrons, como eu já falei, patrulha de escravos. Grupo de homens brancos que viviam armado ali, encarregado de capturar escravos fugitivos e impedir, inclusive, revoltas. Após a abolição, essas patrulhas deram origem às polícias locais, que continuaram reprimindo os negros, queria deixar isso aqui bem evidente, e sustentando o sistema de segregação racial. E eu vou colocar, inclusive, tudo que eu estou falando, as devidas bibliografias, para quem quiser pesquisar. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu estou falando. O cristianismo, sim, perseguiu os negros, certo? O cristianismo, especialmente nas colônias, para você ter uma ideia, influenciava a moral e o controle social. Padre, no tempo, e pastores, eles justificavam a violência policial e a repressão como ordem divina. Assim, o cristianismo europeu, branco, e a polícia colonial eram duas instituições, certo, complementares, no mesmo sistema de dominação. Então, o cristianismo controlava as almas e a polícia controlava os corpos. E ambos aqui atuavam em nome da civilização cristã ocidental, que era branca. Não tem para onde correr. Então, em miúdos, fundamentação que eu posso trazer em miúdos aqui, o cristianismo e a escravidão. Polícia e racismo estrutural, que a gente abordou. O cristianismo e a ideologia colonial. E o que a gente pode concluir diante disso? Quando o internauta, feito o indivíduo aí, que deixa eu ver até o nome dele aqui, certo? Valdemar Leite 9441, Valdemar Leite 99941, 9441, se eu não me engano, certo? Quando o internauta Valdemar Leite, ele disse que o cristianismo não tem preconceito com ninguém, talvez ele fale do cristianismo, do ideal teológico moderno, não da realidade histórica. Porque, na prática, o cristianismo institucional participou ativamente da perseguição, escravização e também humilhação dos povos negros, dos meus ancestrais aqui, ó. E a polícia, ela foi criada, sim, como instrumento desse mesmo sistema de dominação. Então, o preconceito racial não nasceu no cristianismo, é evidente, mas foi legitimado e sustentado por ele durante séculos. E eu falei no vídeo passado a respeito disso, entendeu? Então, não tem para onde correr, certo? Eu vou colocar as devidas bibliografias referentes a isso para quem quiser pesquisar, entendeu? Simples assim. Coloco as devidas bibliografias, quem quiser pesquisar a respeito disso aí, pesquise diante das bibliografias que eu vou apresentar. Mas o que eu falei e continuo falando, a qual eu não tenho nenhuma dúvida, é que o cristianismo, sim, ele perseguiu os negros desde o início, certo? Desde o início aqui em nossa nação. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Entende? Então, me assusta um monte de pessoas que são afrodescendentes aí, negros igual a mim, tá entendendo? Que tenta passar por obstáculos do racismo na sociedade, constantemente é alvo de racismo. Eu já fui alvo de vários. Me assusta esses afrodescendentes ficar defendendo o cristianismo de forma cega, surda e muda. Me assusta. Me assusta porque historicamente, certo? Historicamente, a gente não tem muita coisa para falar boa referente ao cristianismo dentro dessa perspectiva colonial, não. Que foi basicamente o início da escravidão dos negros aqui em nosso país. Então, assim, eu não tenho muita coisa boa historicamente para falar do cristianismo, não. Agora, se você é cristão, afrodescendente, você seja diante da sua crença em Jesus. Agora, se você for falar do cristianismo, instituição, me desculpe, meu amigo, minha amiga, você historicamente está em contradição. Porque o cristianismo, de fato, foi a instituição que perseguiu os negros de forma ferrenha. E eu não retiro o que eu digo. E se alguém disser diferente, eu vou trazer mais bibliografia e mais fundamentação para mostrar que eu não estou equivocado referente a isso. Entende? Então, é simples assim. O cristianismo, sim, perseguiu os negros. E não foi pouco, não.
e interpretações distorcidas da Bíblia trouxe mortes e ceifamento dos meus ancestrais e eu vou te dizer, a pessoa jogar para debaixo do tapete uma situação histórica feita essa, me desculpe, é viver de hipocrisia. Entendeu? É viver de hipocrisia. Então, aqui está as devidas bibliografias que eu vou colocar abaixo do vídeo e depois vocês pesquisem e tirem suas próprias conclusões. Um abraço do professor Rafael Nascimento.